Olha só, amados, veja que coisa interessante que Jesus ensina, porque nós, né, temos esse perigo muito grande de nos alegrarmos por outros motivos, não que não sejam legítimos. Nossa, eu estou enfermo lá, com dor, com um monte de coisa, Deus vem e me cura. É legítimo eu me alegrar por isso, né? Não tem nada de errado nisso. Sei lá, de repente eu preguei o Evangelho, ganhei lá um bocado de gente para Jesus, é legítimo eu me alegrar nisso. Fui lá, tinha alguém lá oprimido por um demônio, fui lá, estendi as minhas mãos, em nome de Jesus, sai, aí saiu, e eu me alegro por conta disso. Então, essas alegrias são legítimas, mas elas não devem ser a fonte, o motivo principal da nossa alegria. Lá no texto de Lucas, capítulo de número, não sei, vou ver com vocês agora, me ajudem aí. Deixa eu ver se é 19, não, né? Eu preciso primeiro falar, né? Qual é a ocasião, né? Mas é aquela parte lá, que acho que é o capítulo de número 10 de Lucas, que Jesus, ele envia, capítulo 10 mesmo, ele envia os seus discípulos de 2 em 2 na cidade e tal, dá poder sobre eles, vão, pregam o evangelho, expulsam demônios, e volta alegre. Fala, eita Jesus, não é que o negócio funciona mesmo? Né? É o capítulo número 10 de Lucas. E eles vêm assim, todo alegrão, todo mundo, eita Jesus, funciona mesmo, os espíritos se sujeitaram a nós, curamos enfermos, aquela coisa toda, né? E Jesus, então, ele percebe que eles estavam se alegrando, mas a motivação, a fonte da alegria deles, não poderiam ser aquelas. Porque e se essas coisas não acontecessem? Sim. Né? E aí no verso de número 20, ele vai falar o seguinte: mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A alegria suficiente na nossa vida deve ser, nós devemos, irmãos, ser alegres, apesar das dificuldades e tudo mais, que não aconteça um bocado de coisa e os resultados não vêm, enfim, parece que, né, a gente assim está mal mesmo no reino de Deus, mas a nossa alegria não deve ser pautada por essas coisas. Eu devo ser alegre pelo simples fato de ser salvo. Glória a Deus. Sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Me parece, irmãos, que essa notícia às vezes não traz para nós essa alegria. Às vezes trouxe lá no comecinho, quando nós, né, fomos resgatados, aquele primeiro amor, aquela coisa toda. Mas você fala muitas vezes, irmão, você é salvo em Cristo Jesus. Às vezes não gera essa alegria. E é o que Jesus disse, não, cuidado, o que vocês fazem aí pode trazer alegria, mas se não tiver, não é isso que vai definir, né, a vida abundante de vocês, a vida de alegria de vocês. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 4, ele diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Então olha só, essa alegria que Paulo estava dizendo é uma alegria que ela se origina do relacionamento com o Senhor. Alegrai-vos no Senhor, é nele, em Cristo Jesus, por termos comunhão com Deus, por sermos salvos, porque Deus é Criador, porque Ele nos resgatou. Esses são os porquês, os motivos, tá certo? Da maturidade cristã. Então assim, a maturidade cristã é a gente adora a Deus por nada. Deus não me deu aquela providência, Deus não me trouxe a resposta, Deus não me conduziu a isso, Deus... Por nada, eu vou adorar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é meu Salvador. São esses dois motivos principais. O resto civil vem como um upgrade, vem como um acessório, né? E a gente se alegra mesmo, quem que não gosta? É o que Paulo disse, né? É lucro. A espiritualidade adequada é aquela que bane do nosso cotidiano, certo? Qualquer corte egocêntrico que busca o seu próprio prazer. Na verdade, uma espiritualidade narcísica, né? A gente falou isso na aula passada, no pedacinho, que a gente vive hoje uma espiritualidade muito egocêntrica, muito egoísta, e a gente precisa combater isso. O Lucas capítulo de número 12, a gente estava no capítulo 10, vamos para o capítulo 12, versículos de número 13 até o 21. Nessa passagem, nessa parábola que Jesus conta, eu quero ler com vocês, tá? Vou ler aqui, vocês acompanhem com seus olhinhos azuis. 12, capítulo 12, Lucas 12, a partir do 13. Do 13 ao 21. Né? Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem,
quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhes, Jesus aproveitou essa ocasião. Então tinha um irmão lá que tinha uma herança, tinha outras pessoas, e disse, Senhor, reparte entre nós o que é essa herança. Disse, calma aí, eu não fui chamado para fazer eu vou entrar nesse meio de briga de herança com vocês. Só que Jesus aproveita a ocasião para ensinar uma verdade interessante aqui, ó, verso 15. Disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, o amor excessivo ao dinheiro, né? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens ou do que possui. Aí propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Olha só, e arrazoava ele entre si. Perceba as expressões, arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Está conversando com ele mesmo, doidão. Não tenho onde recolher os meus frutos. Perceba esses pronomes pessoais possessivos. Disse, farei isto, farei, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Darei a minha alma, olha só, direi, né? A minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, bebe, come, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui a gente vê uma espiritualidade que a gente vive de pessoas que pensam que a bênção de Deus está em posses e em bens. Riqueza é acúmulo de bens. Prosperidade é outra coisa, irmãos. Né? A gente sempre vê associado, não é próspero, o que você entende? Está bem financeiramente. Quem não entende o lado espiritual pensa assim. Mas a Bíblia não ensina a prosperidade como apenas o acúmulo de bens, né? Que faz parte, você ter o necessário para ter uma vida de qualidade, faz parte da prosperidade, mas ela em si não é a prosperidade. Prosperidade que a Bíblia, o famoso shalom, né? A gente gosta de falar, né? Shalom. Então a palavra shalom lá no hebraico tem um sentido muito mais de paz, não é paz apenas, a gente traduz por paz, mas o conceito de shalom é êxito em todas as áreas da vida, onde você tem paz, onde você tem equilíbrio, onde você tem comunhão. Então tem gente que ela é tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não tem o apreço das pessoas, não tem uma companhia, não tem uma família, não tem paz, não tem alegria em viver, só tem dinheiro, tem muito. Então é tão miserável que só tem dinheiro, né? Então a pessoa próspera, ela tem um conjunto, na verdade, né, disso que a Bíblia chama de shalom de Deus, que não é só paz. E paz não é ausência de conflito, como está no dicionário da língua portuguesa. Paulo ele disse assim, que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então a paz de Deus não é ausência de conflito, é mesmo tendo conflitos, eu ainda tenho, né, essa paz que transborda dentro de mim, que eu posso estar numa adversidade, sofrendo, enfermo, em lutas inclusive, mas eu tenho paz diante de Deus, eu tenho paz comigo. Às vezes com os outros fica mais difícil, porque depende dos outros também, né? Então, Paulo diz, se depender de vocês, tem paz com os outros, mas nem sempre depende só da gente, ou quase sempre não depende da gente, né? Mas então a gente percebe aqui, ó, que essa espiritualidade que ela tem que, assim, expulsar, irmãos, tá? Esse cotidiano egocêntrico, né? Que busca os prazeres e essa verdade narcísica, né? A gente vive a crise de senso comunitário, tá? Uma espiritualidade que vive a crise do senso comunitário, ou seja, a espiritualidade do indivíduo, espiritualidade do indivíduo. Nós vivemos hoje, isso é nítido. Nós temos reuniões de eus, nós temos igrejas de membro que eles são separados do corpo, ou que não está conectado com outros membros, né? Então as pessoas, eu acho que uma das maiores evidências que a gente tem no culto litúrgico é na ceia, porque na ceia o povo vai para comer sua própria ceia. Paulo disse, eu vou louvar vocês por causa disso? Não vou. Vocês saem de casa para comer a própria ceia de vocês, vocês não discernem o corpo do Senhor, cada um come a sua própria ceia, vocês não têm um senso comunitário, né? Então é aquele cara que está lá no culto, lá de ceia, pega os elementos, aí ele vai fazer oração, Senhor, deixa eu ver aqui se 30 dias não teve nem nada que
que me desqualificasse. Aí chegou a louca conclusão que nada, tá tudo certinho, eu vou tomar a ceia. Doidou e chegou nessa conclusão, não, tá tudo certo, eu vou tomar a ceia. Quando a Bíblia diz que aquele que toma indignamente, é esse cara. Ele está tomando indignamente porque ele está pensando que ele tem dignidade em si de tomar. Quem é digno de tomar a ceia? Aquele que chegou à conclusão que é indigno. Esse está digno, porque a dignidade que ele busca é a dignidade em Cristo. Não é porque ele avaliou 30 dias e está de boa, tudo certo, né, irmão? E outra coisa ainda, né? Ele toma sua própria ceia, não no senso de coletividade, não pensando no corpo. Ele fecha seu olhinho lá e diz: eu e Deus aqui. Mas cadê o irmão que não está aqui? Passou até pergunta, né? Alguém ficou aí sem pegar pão e tal, olha assim, não, está todo mundo certo, não está tudo certo. Não, tem gente, muita gente aí que não está ali, que deveria estar. Inclusive irmãos que muitas vezes caminharam com a gente na fé cristã e não estão. Então, como eu posso egoisticamente achar que eu posso tomar a minha própria ceia sem pensar no coletivo, né? Aquele irmão que muitas vezes está passando dificuldades e eu não me envolvi com ele. Então, que corpo é esse que os membros são fragmentados e que a gente não vive numa coletividade? Então, a gente tem essa espiritualidade, a gente tem assim uma crise de senso comunitário. Essa fragmentação que a gente vive na sociedade, ela deriva também de uma igreja que vive dessa forma, fragmentada, né? Seja as igrejas locais que são formadas em grupos. Eu não sou contra, irmãos, eu não acho que necessariamente os grupos são ruins em si. O que eu acho ruim é esses grupos que eles vivem para si, né? Então você tem grupo lá das irmãs, grupo dos homens, grupo dos adolescentes, grupo das crianças, grupo, sei lá, dos levitas, dos que não levitam. Tem os levitas e os que não levitam, né? Os que andam 50 centímetros do chão, assim, são os levitas. Fica levitando. E aí você tem esses grupos, mas você não vê, muitas vezes, eles se unindo como um corpo, né, nas atividades da igreja. Se não é atividade do grupo, nem sempre você tem uma correspondência do outro, né? Você nem sempre tem o esforço, a oração, o investimento do outro grupo. Então são grupos, são fragmentados. Eles muitas vezes se perdem nisso. A igreja é fragmentada como um todo. Você tem denominações que elas não se bicam, né? Às vezes você tem a mesma denominação que não se bicam. É um negócio horrível. Então isso, na sociedade, a gente vê esses grupos, essas leis que estão sendo criadas para proteger grupo aqui, grupo ali, grupo aqui. Não vai dar conta, vai chegar uma hora que não vai dar conta. Porque você protege um em detrimento do outro. E os direitos desse? Não tem, porque esse com seus direitos está sobrepondo o outro. Então essa crise de senso comunitário, porque nós somos uma sociedade, um corpo, uma humanidade, né? Então a fragmentação assim de preto e branco, rico e pobre, ignorante e intelectual, nordestino e sulista, sei lá, latino e europeu, e por aí vai. Então, essa fragmentação é doida, perdeu-se todo o senso de comunitário, né? A espiritualidade praticada na vida moderna é centrada no ativismo, aqui que eu quero chegar, que a gente falou, que eu falei lá no começo da nossa conversa, né? A espiritualidade praticada na vida moderna é centrada no ativismo, a ponto de não termos tempo para Deus. Veja se não é absurdo isso. Sim. A gente faz tanta obra de Deus que a gente não está tendo tempo para Deus, com Deus, né? A gente está em tantas atividades, em tantos cultos, em tanta programação, em tanta coisa no templo, aquela coisa toda, que a gente não tem tempo para se relacionar com Deus. Aí faz tudo no automático. Sim, e na força do braço, né? Sem de fato atribuir aquilo a Deus, sem perguntar se Deus está pedindo para eu fazer aquilo, porque é bem possível que a gente chegue no céu, irmãos, lá na eternidade, esperando que Deus esteja assim com uma coroa enorme, um galardão que ninguém sabe o que é exatamente, mas todo mundo quer, né? Que é a recompensa. E aí Deus diz assim: meu filho, passa direto. Senhor, mas é a minha recompensa? Dá graças a mim porque tu está sendo salvo. Vai só com a roupa do corpo. É possível, né? Aí tu falou: mas eu fiz tanta coisa. E eu vou questionar, falei: Senhor, mas eu fiz tanta coisa lá embaixo. Então, você fez um monte de coisa e eu vi, porque eu vejo todas as coisas. Mas tudo que você fez, um monte de coisa lá, eu nunca te pedi para você fazer nada. Né? É igual o cara que foi pintar, o cara falou assim: rapaz, pinta aí. Ele foi pintar, pintou outra parede, ficou bonito. Até ficou muito bonito, mas a parede era outra. Você está fazendo uma coisa que eu não pedi.
né? Então, esse ativismo, essa loucura aí, que tem muitas vezes roubado o tempo de comunhão com Deus, que isso é o principal, irmãos. É o tempo com Deus, é a minha vida de comunhão, é o tempo com as pessoas a quem Deus, né, nos orientou para que a gente pudesse servir. Então tem gente que se dedica tanto às estruturas, tanto à liturgia, e esquece das pessoas, que é o principal. Então o principal não é aquele vaso, aquele jarro que está lá no púlpito, e a criança passou e balançou ele, e o tesoureiro disse, eita, se quebrar vai ter que comprar outra. Não é aquela criança que podia se cortar e se machucar porque ia quebrar o vaso. Entenderam a inversão dos valores? É o se preocupar com o cenário e esquecer o principal, que seria o relacionamento. Ser humano, espiritualidade é essa, que a gente se relaciona com a pessoa, com as pessoas, né? Então a gente é tão preocupado com o ativismo, com as coisas, que se esquece do próprio Deus. A gente está preocupado com performance, com resultado, com sofisticação, com estética, com tanta coisa e fala, mas ele e o Deus. Então esse negócio ficou muito bonito, muito lindo, ou que parabéns quem fez isso, quem fez aquilo, decoração, a música ficou boa e tal, engajamento e tudo mais. Fala, mas e o principal aqui, a comunhão com Deus? E o principal que nós não deixamos ninguém de fora, nenhum soldado ferido lá atrás, né? Nós nos alegramos aqui, estamos festejando isso, mas e Deus está alegre com isso? Será que isso aqui que a gente está fazendo, Deus está falando assim, nada disso é legítimo diante de mim? Porque não houve relacionamento, porque não houve comunhão, não houve sensibilidade humana, não houve humanidade no negócio, né? Então a gente precisa se preocupar muito com essa questão. Eu coloquei aqui que essa espiritualidade praticada na vida moderna é centrada no ativismo, né? A ponto de não termos tempo para Deus. Solitude, escutar Deus, autoexame, são coisas que muitas vezes a gente não tem. Solitude, irmão, solitude. O que é solitude? Capacidade de ficar sozinho, né? Tempo de contemplação. Isso para nós, no tempo de mentalidade industrial, o não fazer nada, o não produzir nada materialmente falando, às vezes é visto como uma vagabundagem espiritual. Desculpe o tempo da palavra, né? Isso é um preguiçoso. Quer dizer, se o cara passa tempo, de fato, preocupando-se em se relacionar com Deus ou com as outras pessoas, né? Então, fala assim, às vezes a pessoa tem que ter equilíbrio em tudo, né, irmãos? A gente precisa reconhecer isso. Mas às vezes tem pessoas que se sentem culpadas porque perdeu a hora do culto porque estava conversando com uma pessoa aflita. Olha só, né? Pô, professor, não vai dar para ir na aula hoje porque chegou alguém aqui em casa. Eu falei, não, aproveita aí, essa pessoa vai de vez em quando. Os pobres aqui você tem toda semana. É claro que eu fico orando para ninguém ir na hora do... Mas sim, né, o bom senso, mas a gente identificar que é essa sensibilidade, irmãos, né? Então, o que é um culto a Deus é quando eu ofereço o meu ombro, minha amizade, o meu tempo para pessoas fora, inclusive, de liturgias, fora de cultos, né? Isso é tanto quanto importante estar lá com os irmãos também, mas esse entendimento de que a gente tem que ter muito cuidado de sempre viver parece uma contradição aqui, né? Que eu falei do senso de... A gente está perdendo o senso de coletividade, de vida comunitária, mas nem sempre estar no meio da multidão é o mais adequado no momento. Às vezes essa questão de estar só, ou de estar só, né? Não é só, né? Fora dessa multidão, mas estando lá com uma pessoa e estamos com Deus. Então, tempo de... Irmãos, a gente ora e fala com Deus, em meia hora, em uma hora e meia, 2 horas de oração. E a gente levanta de lá e diz amém. Ele disse, oxe, eu queria tanto falar contigo nessas 2 horas. Ele não escuta Deus, né? Ele não é só ensinado a falar. Se a oração é uma conversa, se uma conversa é um diálogo, por que só nós falamos? Ele quer falar e ele sai. Por que a gente não faz esse exercício de orarmos a Deus, buscarmos a Deus e calar nossa alma muitas vezes? Nosso cérebro assim, sabe? Não produzir nada, no sentido de falar com Deus, mas estar ali para ouvi-lo. É um diálogo, não é uma conversa com a pessoa. Por que a gente não tem isso? Porque nós somos ensinados a uma espiritualidade que você precisa orar, falar e tal, e tudo mais, e acertar na fala, hein?
Se não orar direito, se não usar a palavra certinha, né? Vocês não sabem orar também, né? É por isso, tem um livro aí absurdo, e o cara chegou à conclusão que Deus não atendeu a sua oração porque ele não especificou o negócio. A história foi assim: eu preciso de uma escrivania, preciso de uma cadeira e eu preciso de uma bicicleta. O pedido foi esse mesmo, escrivania e a cadeira, porque ele precisava, né, escrever algumas coisas lá, estudar as escrituras, fazer alguns folhetos para evangelizar, e a bicicleta para estar indo aí. Acho que foi aquele David Ponyobichô, que é o pastor da maior igreja do mundo aí, David Ponyobichô, né? Ele escreveu aquele famoso livro A Quarta Dimensão, um livro totalmente herético, e ele também totalmente desvirtuado da cabeça, embora seja o pastor da maior igreja do mundo. David Ponyobichô, né? O nome dele na verdade, acho que é Paul, né? Paul Ponyobichô, mas aí ele falou que David lá foi um nome espiritual, aquela coisa toda, mas enfim. Aí ele orando, Senhor, eu quero uma bicicleta, eu quero uma escrivania, eu quero e tal. Ele disse que orava. Aí ele falou, por que eu não recebo? Aí ele disse assim, que Deus disse para ele assim: você sabe quantas bicicletas tem no mundo? Você sabe quantas escrivanias tem no mundo? Você sabe quantas cadeiras tem no mundo? Você não especifica? Aí ele falou que é da marca tal, modelo tal, não sei o quê. Olha que absurdo. Então quer dizer, Deus não respondeu porque ele não falou. Então Deus não vai responder um monte de coisa porque ele não soube orar, não especificou. É absurdo isso. A Bíblia diz, na verdade, que nós não sabemos orar como convém. Deus responde às nossas orações apesar de nós. Não é por causa de nós. Não é porque eu acertei. Quando eu oro segundo a vontade de Deus, é porque o Espírito encontrou em mim um lugar para ele produzir essa fala. Ele deve ter pelo versículo: pedis e não recebeis porque pedis mal. Será que ele pegou isso aí? Se pegou, está ruim de interpretação bíblica, né? Porque é o seguinte, o texto vai dizer: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites. Então o Tiago está ensinando um negócio totalmente diferente. Enfim, essa ideia assim de que você tem que orar, certo? A Bíblia declara, nós não sabemos orar como convém. Ou a Bíblia está mentindo, ou Paulo estava equivocado quando chegou nessa conclusão, que nós não sabemos orar. Nós não sabemos. Se a Bíblia diz que nós não sabemos. Então eu até brinco, olha de qualquer jeito, irmão. De qualquer jeito, usa qualquer palavra. No final das contas, é o Espírito que vai... né? É lógico que eu falo brincando, porque nós precisamos exercitar no nosso entendimento, que Paulo diz. Eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento do que 10 mil em outras línguas. Ah não, você tem que orar em línguas também. Não, Paulo diz o contrário. Você ora em língua, tranquilo. Teu espírito, ele ora bem, ele é edificado. Mas a mente fica sem fruto. Ele diz, eu prefiro orar 5 palavras com o meu próprio entendimento, porque vai gerar fruto, porque a oração nos transforma, que a gente pensa que a oração é para transformar o externo, em redor. Ou transformar... o pensamento de Deus para conosco. Ixi, aí é pior ainda, né? Então essa ideia de que eu vou orar para que Deus faça aquilo que não ia fazer, que eu vou mover a mão de Deus, aí é pior ainda, né? Então é mais herético ainda do que eu estava abordando aqui. Percebe, amados? Uma espiritualidade que a gente tem totalmente equivocada, ou muitas coisas equivocadas, né? Então é uma espiritualidade ruim. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.